Bom, então, bom dia. Vamos então começar nossa aula de plasticidade e eu vou começar com uma analogia bem simples, né? Que a palavra plasmar, né, de plástico, ela quer dizer dar forma, né? Como eu coloquei aí no quadro, a questão é você transformar a forma do material numa forma fixa, que não retorna. Então, uma analogia, por exemplo, a lei elástica é uma massa e uma mola, você puxa sem atrito, né? Aí você desenvolve aquela força até um determinado ponto, que no caso do material é um limite de ruptura, depois você solta, ela restaura. Então, se tiver uma mola, aliás, se não tiver mola, se for só atrito, você vai deslocar para qualquer ponto, indiferentemente da força. Então, no termo plástico aqui seria plástico perfeito ou puro, né? Aí quando você associa a mola com atrito, ou a mola com êmbolo, né? Também tem um modelo de êmbolo, que é a mesma coisa do atrito, tá? Então, aí você vai ter uma tensão limite a partir do ponto em que você começa a, vamos dizer assim, deixar de ter um comportamento elástico puro a ter um comportamento plástico. E as duas situações ficam misturadas, né? Então, basicamente é essa a definição, no caso de tensão-deformação, da plasticidade, né, que ela se mantém a deformação, embora a força não esteja necessário ser aumentada, né? Você mantém o nível de força e a deformação continua crescendo. Você pode ver isso também com goma de mascar, né? Chiclete. Você começa a esticar aquela goma, depois de um certo ponto você mantém a força, né? Não continua aumentando, e a deformação continua aumentando. Bom, então essa é uma explicação aí só para o conceito, né? Então vamos ver aqui o que eu escrevi para frente. Acho que eu começo com mais alguma coisa aqui. Assim, aí eu entro na questão da ruptura, né? Ali no cantinho, né? E deixa eu só ver se eu não estou fora do quadro aqui, uma hora que eu estou longe do quadro aqui para melhorar a minha explicação. É. Ai, ai. Aqui não. Estou escrevendo, estou escrevendo. Nossa, sempre uma hora. Estou apagando aqui o meio, acho que dá. Então, aqui do lado direito, eu estou falando das diversas formas que você tem para dissipar energia, né? Que é calor, som, né? Fratura, plastificação, tudo são formas de dissipação de energia. E no caso da fratura ou ruptura, você quebra a ligação química depois de determinado limite, né? Que é a ligação lá que a gente tem como elástica, né? E tem os efeitos de encroamento que vai vir através dos defeitos cristalinos aqui do lado esquerdo, né? São cunhas, hélices, anéis, são defeitos, né, que a gente chama de misto, né? E com empilhamento de discordâncias. Os anéis podem ser em cunha e hélice, né? E as cunhas podem ser dissociadas, parciais, né? E a falha aqui empilhante, é isso, falha de empilhamento, tá certo? Então, esses defeitos, eu acho que vocês já conhecem eles da engenharia, da ciência dos materiais, né? Então, aqui está só simbolizado defeito em cunha, você tem uma linha de planos cristalinos, aí de repente você interrompe aqueles planos cristalinos, né? E ali cria uma tensão local, naquele ponto lá, dado pelo vetor de Burger e a energia de deformação naquele ponto. Então, esse acúmulo de defeitos, ele aumenta, né, a partir do momento que você começa a aumentar a tensão e desorganizar isso, e dependendo de como vai isso acontecer, você tem todos esses tipos de defeitos, cunha, hélice, anéis e assim por diante. Agora deixa eu ver aqui mais para frente. Assim, eu estou aqui já escrevendo sobre, assim, quando os defeitos eles se acumulam muito, deixa eu voltar um pouquinho aqui, o que tá,
Um dos defeitos, eles se acumulam muito, né? Esses acúmulos de discordância, eles se enfileiram de uma tal forma que forma uma microtrinca, né? E eles vão passando para outro grão, vão encruando e assim por diante. Então, ele chega até na fronteira do grão, depois ele pode passar para o próximo e continuar o processo até formar uma trinca, ou uma microtrinca, tá? A interação de discordâncias entre si, né, e entre os outros defeitos, né, leva ao encruamento, tá certo? Então, os defeitos interagem, né, que são trocas de energia, e sempre procurando um acomodamento de tensões, né, na microestrutura. Aí tem uma função que a gente vai chamar de constante de fluência, que é uma função da tensão. E a partir daí é que começam as hipóteses da plastificação. Ou seja, deixa eu ver aqui para frente, o que está escrito. As hipóteses são essas aqui que estou escrevendo aqui atrás. Aqui do lado, espera só aparecer. Opa. Bom, então, você tem uma função de fluência que ela tem que ser nula, uma função 2, que depende das tensões principais, sigma 1, sigma 2, sigma 3, que vai dar o valor dessa constante de fluência, e uma função 3, né, que é o tensor desviatório, que a gente vai ver na seguinte, que também que tem que dar zero. Na somatória do desviatório tem a função 2 e a função 3 do desviatório, do tensor desviatório. Eu já vou explicar em seguida o que é isso aí. Tá bom? Basicamente, para não ficar com a curiosidade, você lembra que quando você fazia as tensões principais, você determinava a constante, que eu não me lembro como chamava lá, né? Você resolvia uma equação de cúbica, né? Com 3 raízes, e cada raiz, né, era Sim, uma tensão. Então, aí você tinha os coeficientes lá, que era o I1, I2 e 3, né? O coeficiente 1, 2 e 3 em logaritmo romano, não me lembro como foi que foi feita a notação, mas é a mesma coisa, só que com a matriz de tensão desviatória, né? Aí a matriz de tensão desviatória eu explico que é quando você subtrai o nível de tensão médio das 3 tensões principais do tensor de tensão, você tem o tensor desviatório. Então eu já vou explicar na sequência. Vamos ver lá. Bom, então essas são as hipóteses que são feitas, né? A princípio são hipóteses matemáticas baseadas na observação experimental, né? Deixa eu ver aqui, dados experimentais, aí eu vou colocar a parte experimental aqui, né? Deixa eu, mais um quadro, para deixar tudo certinho. Bom, então aqui. Bom, basicamente você tem esse quadro aí da tensão pela deformação, né? Você tem aquela tensão de fluência ali, naquela região, depois começa a zona plástica, só que a parte elástica, ela continua existindo ali dentro da zona plástica, por isso que ela não vai reto. Ela continua crescendo, a parte elástica ainda tem. Então, se você subtrair esse triângulo aqui, você vê que o triângulo aqui depois, ele é maior. Por quê? Porque o triângulo inicial continua aqui, mas a parte elástica que está misturada com a parte plástica, graficamente, você consegue separar por essa área triangular final aqui. Então, fazendo essa decomposição aqui, você subtrai essa área total desse triângulo final aqui, o resultado é a parte plástica pura, né? E é normalmente isso que se faz, né? Porque você prolonga essa reta aqui da inclinação inicial, ali no ponto final de ruptura, mantendo a inclinação inicial. Aí você forma um triângulo aqui, né?
E a área total menos a parte elástica, que foi esse triângulo final aqui, dá a parte plástica. Então, a parte plástica ela não é visível diretamente, mas a parte elástica é, e você consegue separar isso aí. Bom, então aí nós temos a deformação que é feita disso aí, com a subtração dos valores, mas dependendo do que você tem como material que está sofrendo plastificação, né, se é uma zona plástica pequena, grande, você vai ter que definir um outro tensor de deformação na sequência, tá? Então, vamos ver aqui, porque agora vamos para outra página. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu coloco mais alguma informação, aqui na frente. Bom, deixa eu andar mais um pouco. Tá. Fui um pouco demais para o canto, né? Bom, então é o seguinte, se você pensar em termos de energia de ligações químicas, né, você tem a energia de um posto de potencial que você está rompendo ali, abrindo a separação entre os átomos, e você está andando nessa curva aqui, né, saindo do estado de equilíbrio e subindo aqui até você conseguir uma energia positiva, que, ou seja, não é mais uma energia de ligação, você já separou os átomos, né? Então, a princípio, quando você deriva esse potencial aqui, que é um potencial quadrático, a energia quadrática dá um modo elástico constante, certo? É um modo elástico constante, você mantém ele como propriedade. Depois, você tem que perceber que até mesmo ali pela curva, se você definir o modo elástico como secante, né, você vai ter as secantes aqui do lado esquerdo, né, paralelas lá. Mas se você definir a tangente, né, você vê que a tangente muda. Tá? Então, em termos de gráfico, né, você mantém a secante aqui. Ó. Se você retornar, você volta lá. Mas você tem a área que já andou. Então, a parte elástica está aqui presente como uma propriedade. Mas a tangente, né, que é essa variação dessa mistura, né, da parte elástica com a parte plástica, ela não se mantém constante como no início. E no gráfico da energia potencial, né, é a derivada dessa curva aqui, certo? Porque a derivada da parábola é essa constante inicial e a derivada do restante da curva é a tangente aqui desses pontos. Então, nesse sentido, a gente define, né, que a situação é não linear, tá? E aí você tem um modo elástico que a gente poderia pensar instantâneo, né? Que depende da deformação. Mas se você considerar que essa propriedade se mantém constante, né? Deixa eu olhar para frente aqui, que aí eu vou ver como foi que eu concluí essa ideia aqui. Estou discutindo aqui, não lembro direito o que eu fiquei discutindo aqui no final. Vamos ver aqui no quadro. Bom, sim, aqui no final eu faço uma deformação que é um pouco diferente da anterior, que é a variação instantânea do comprimento pelo comprimento instantâneo, né? E forma a, a definição de deformação logarítmica, né? Exatamente para explicar essa situação aqui que está fora desse nível de potencial aqui, onde você já rompeu as ligações químicas. Bom, isso é só uma parte da informação, porque a associação que vai ter com os demais átomos que estão sofrendo as rupturas e as discordâncias, né, vai ter um efeito cooperativo de cada um deles, né? Então, a princípio, eu tenho essa definição de deformação, aí eu posso escrever
o comprimento em função do comprimento inicial, com uma exponencial, né? Como eu estou escrevendo aqui, ó. E num gráfico monologue lá, eu estou tentando mostrar que as relações não são mais lineares, né? E por isso nós temos que ter critérios de fluência, né? Exatamente porque as relações já não são mais lineares, você vai precisar montar alguns critérios para você dizer a partir de quando a situação está, o material está escoando. Aí os critérios de fluência básicos, né, que eu já vou começar a explicar, é o de Tresca e von Mises, né? Aí você tem uma diferença entre eles, né? E já vamos aqui no gráfico, já explico também. Bom, então, para você definir esses critérios de fluência, você tem que considerar, deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu escrevo mais alguma coisa para frente, para aproveitar o quadro inteiro. Acho que eu já estou apagando ali no final. Deixa eu ver mais um pouquinho. Já escrevi ali. Tá. Vamos ver se eu ainda mais um pouquinho. Vamos ver. Bom, aqui tem o que? A tensão de máximo cisalhamento, né? Então, o que, que acontece? Nas tensões principais, que são aquelas tensões que a gente pega e diagonaliza o tensor das tensões, fazendo ele se tornar diagonal, você vai ter sigma 1, sigma 2, sigma 3. Com essas tensões principais, você desenha o círculo de Mohr. E aquela constante CY, que eu tinha falado no início, ela vai ser sigma 1 menos sigma 3, ou seja, a maior tensão menos a menor tensão, né? Então, na verdade, é o diâmetro desse círculo aqui, né? Maior, dividido por 2, né? Então, fica o raio, né? Então, isso aqui é chamado é a constante CY da nossa hipótese. Sabendo que o que a gente define por tensão de fluência, né? Que é aquela yield stress ali daquele gráfico do lado esquerdo, nesse gráfico aqui, ela é sigma 1 menos sigma 3, quer dizer, é o dobro do CI. Então, você pode considerar o CI, o dobro do CI, e aí depende de como você vai definir essa sua propriedade, ou essa sua variável aqui, esse valor que vai definir a fluência. Bom, aí nós temos uma von Mises, né, que ele se baseia numa teoria da energia de distorção, a energia para deformar os planos cristalográficos, né? E ele define três invariantes, né, que são coisas que se mantêm fixas, né? Que é a 1 da somatória do desviatório, a 2 e a 3. E a gente também vai ver isso em seguida, né? Então, começa com essa definição básica. Então, só para voltar no que a gente tinha falado, a gente definiu o que é uma plasticidade, né? Colocou os gráficos lá, levantou as hipóteses iniciais, fez essa análise experimental, e a partir das tensões principais, agora nós estamos definindo a hipótese de von Mises, né? Então, vamos para a parte 3. Essa aqui. Bom, deixa eu ver aqui onde eu vou começar a colocar mais informação. É a hora que eu começar. Espera aí, deixa eu só ver quem que está aqui do lado. Acho que é o Celal. É o Celal. Acho que eu vou desenhar já um gráfico do von Mises. Bom, deixa eu colocar mais alguma coisa aqui na frente. Coisa continua. Deixa eu pegar uma posição que não estou na frente. Opa.
Bom, então, no tensor desviatório, quando a gente definir essa invariante 2 aqui, ele vai ser o próprio CY, né, que é a subtração lá que eu falei, né? Aí, se você fizer essa continha aqui, que é subtraindo cada 2 a 2 das tensões principais, elevando ao quadrado, sigma 1, sigma 2, 2 com 3 e 3 com a tensão de fluência, eu acho que é isso. Você vai ter o E1. Não, peraí. 1 com 2, 2 com 3, 3 com 1, tá certo. Você vai ter o valor que se mantém, né, para qualquer matriz de tensão aqui, que é 6CY, né, que é 2 vezes a tensão de fluência ao quadrado, ou 6K, porque cada autor define, ou usa o CY, ou usa K, ou usa o dobro, né? Então, na verdade, se você quiser fazer uma analogia com uma figura geométrica, né? Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, assim por diante, é como se fosse um cubo, né? De direções, certo? E aqui você está pegando essa diagonal aqui, que é o 6 sigma CY, tá? Para você ter uma interpretação geométrica dessa informação que vai fazer parte da hipótese de tensão do Tresca e do von Mises. Então, agora aqui eu acho que eu vou começar a mostrar o gráfico, e o tensor desviatório também eu vou explicar, eu acho que na sequência. Não me lembro muito bem, deixa eu ver só que... Tá lá. Bom, tá aqui. Então, vamos lá. Então, vamos começar com o Tresca e von Mises nesse gráfico. Então, você pega um tensor de tensões e diagonaliza ele com tensões principais. E você, com essas tensões principais, ao invés de você usar coordenadas geométricas, você usa as coordenadas são as próprias tensões. Então, veja só, se você fizer um corte nesse plano, né, aqui, e for fazendo esses cortes, você vai montar essa figura, que é um hexágono, que é o critério de Trescas, né? Então, ele fala que esse limite aqui, ele se satura nessa sigma 1, né? Aqui no sigma 2, aqui no sigma 3 e assim por diante, né? Só que o von Mises, ele disse, não, a coisa não é bem assim seccionada, né? É um raio que se mantém constante, né? Dentro dessa esfera de 3 eixos aí, né? É esse raio que se mantém constante no nível de plastificação. Então, isso aí vai definir a fluência. Então, se esse raio aumentar, né, se ele variar, é que você está tendo o escoamento e, com isso, você tem a plastificação. Isso é a diferença entre o von Mises e o Tresca. Um coloca de uma forma segmentar e uma outra como se fosse uma esfera. Então, a figura de um é como se fosse não sei chamar isso aqui, no plano seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria se fosse uma bola de futebol, digamos. Mas isso aí é um hexágono, mas em 3 dimensões ele é um dodecaedro, será? Dodecaedro, né? Deve ser. Tá certo. Tá bom? Então, é só isso que diferencia um critério. Mas aí que tá, professor, digamos, esse raio é raio... Porque se for ver, tem um raio interno que você desenhou ali, mas tem um raio externo que dá pra gente calcular. Exatamente. Qual é esse raio? Ou, digamos assim, não é nenhum dos dois. É calculado à parte por outro... Não, o Tresca, ele pega os valores máximos de cada situação e faz esses cortes. Sim. O von Mises é que ele faz aquele cálculo com o quadrado e obtém um raio. Mas esse raio está, de alguma forma, relacionado com essas linhas e com esses vértices do critério de Tresca, ou é independente? Não, está relacionado. É só que tem essas sobras, né? Porque ele, na verdade, ele uniformiza, né, os raios, né? Porque aqui teria um raio maior e um raio menor, um raio maior e um raio menor, né? Dependendo de onde você está no eixo,
mas o von Mises ele unifica para um raio só. Né? Isso. Só que a regra de definir esse raio para o von Mises é uma fórmula, né? E para o Tresca é um argumento, né, de máxima, né? Então, uma hora o raio pode Então não estar... tem como, digamos, a gente definir os limites de von Mises pelo critério de Tresca, de alguma forma. Não tem como. Ok. Não. Você sabe que um inclui o outro, né? Mas não está definido. Bom, aí o que acontece? O pessoal começa a aparecer com outras informações que são os critérios, que é de Ludovic e o outro que é o von, não me lembro agora, que é o seguinte, porque eles começam a perceber que precisa aparecer o expoente de encruamento, né? Então, aqui do Ludovic, ele vai ter uma tensão que tem um nível de tensão básico, né? Uma constante H e uma deformação elevada a um expoente de encruamento, né? Essa é uma hipótese dele, né? Que faz esse gráfico com essa curva aqui. Então, o que acontece? O pessoal começa a incrementar mais os resultados, porque dependendo do material, na verdade, você não tem um critério único, aí vai depender do comportamento dos materiais. Então, eles tentam envolver situações gerais, mas às vezes escapa. Um material escapa ao modelo, aí tem que fazer um modelo específico, né, para cada um deles. Então, essas propostas foram aparecendo, né? Basicamente, a ideia é por causa que o expoente do encruamento, que é esse N que vai aqui, ele precisa aparecer na formulação, né, que antes não aparecia nas hipóteses, né? E aí você tem esses três critérios, né? Eu colocando um quarto aqui, o de Prager. Inclusive tem um livro do Prager que eu estudei nele. Professor, mas peraí um pouquinho, então. Deixa eu ver se vamos esclarecer aqui. Porque esses critérios, tanto de von Mises quanto de Tresca, é para entender se vai ocorrer plastificação ou não. Mas é uma plastificação a partir de um ponto de fluência, né? Ele diz assim, ó, a partir desse escoamento aqui, eu tenho plastificação. Mas ele só olha essa plastificação do ponto de vista do aumento dessa região aqui, que é uma região esférica, né? Ele só olha a partir do aumento desse raio aqui, né? Porque ele sabe que as tensões máximas estão definidas, e aí ele diz, bom, tem esse raio máximo, e o que acontecer a partir desse raio vai aumentar essa esfera. E a partir daí eu considero isso como influência. Mas essas hipóteses, ela não explicita o uso do expoente de encruamento. Pois é por isso que eu entendi, porque o encruamento só vai ocorrer depois que o material plastificar, isso, né? Exatamente. Então, como ele não inclui, ele é só um critério de transição, vamos dizer assim, aquele limiar ali, né? Saquei. Então, nos outros, como ele já inclui expoente de encruamento, aí ele vai saber exatamente dentro da região de encruamento qual é o expoente que você está tendo ali, né, qual o valor, né, que dá para determinar também. Aí, veja só, aí tem o Prager, né, que ele tem esse seu critério, e o Hamburg-Osgood, que é esse aqui é o mais comum, né, o pessoal de metais usa muito esse critério de Hamburg-Osgood aqui, porque também tem o expoente de encruamento, e ele é mais simples em relação a esses outros dois anteriores aqui, tá? Então, na verdade, João, todas essas hipóteses, elas vieram dos experimentos, né? E elas nasceram de ajustes, né? Não foram assim, eu vou pensar numa coisa geral e de repente isso começa a valer para quase todo mundo. Não. Foram coisas que foram observadas e eles foram fazendo ajustes, né? Escrevendo lá. É mais um último critério, mas o menino não focou. O do Richards. Certo? Então, isso aqui começa a ter essa variação de critérios por causa do tipo de material, né? Que vai desde... Né? Deixa eu ver aqui, mãe. Deixa eu ver onde eu vou mais para frente. Eu acho que eu fiz um pedaço da aula. É porque isso aqui era um levantamento geral,
né, de todos os critérios das hipóteses iniciais, e aí eu fiz assim, a parte elástica está aqui, né? A parte plástica está no expoente. No meu artigo que eu fiz de curva JR com fractal, também deu para separar a parte elástica da parte plástica, né? E aí eu coloco os expoentes de encruamento afetando a curva J também no modelo do meu artigo lá. Aqui eu estou falando da parte fractal, né? Que tem um modelo que eu não me lembrava o nome lá, não coloquei o nome, acho que era do Boroditch. Tem um modelo do Balanquim do Ávila e eu fiz um modelo também para essa parte de critérios de fratura. Aí, o que acontece? Existem, na literatura, mais ou menos 100 critérios de fratura. E eles não se unificam, né? Eu fiz um artigo onde eu unifiquei 3 deles, né? Dependendo de uma equação que se divide nos 3, né? Bom, então, eu só coloquei alguns deles aqui, 1 e 2 aqui, que é o seguinte: a tensão de fratura é a tensão máxima, que pode o material suportar, e a partir dali ele se fratura. Tem um outro que diz que a tensão de fratura ela é uma função, né, do fator de intensidade de tensão, do modo elástico e alguns outros fatores, né, onde o fator de intensidade de tensão, que é o K, que no caso lá, dependendo do modo de fratura, vai ser o K1C, K2C, assim, K3C, ele é basicamente a raiz de 2 vezes a energia de superfície Vz, entra nessa função aqui, né? A tensão de fratura, se você considerar esses 2 valores ao mesmo tempo, o K, que é raiz de 2E, sigma E, e a tensão de fratura como sendo π raiz do comprimento crítico da trinca, a tensão de fratura se torna isso, né, igualando esse com esse, né, se torna essa tensão de fratura aqui, que é a tensão de fratura de Griffith, né, e assim por diante. Então, veja só, além dos critérios de plastificação, que foram os 6 que eu coloquei aqui, né, Tresca, von Minsky, né, Moore-Coulomb, né, aqueles outros que tinha lá antes, e o critério de Richards, você tem também os critérios de fratura. Aí tem um outro critério que é chamado de princípio da máxima dissipação. Esse princípio da máxima dissipação, que também é um critério de plastificação, e ele é levado também para fratura, acho que foi desenvolvido inicialmente pelo Hill, do livro do Hill lá de propriedades plásticas. E eu utilizei uma variante dele para fractais. Ó, tá aqui. Isso, eu escrevi ele lá. Deixa eu ir para frente aqui. Ah. Deixa eu só sair da frente aqui um pouquinho. Deixa eu só. Bom, então esse princípio de máxima dissipação, que também é para... Ele vai servir para fratura, que foi o Slapping que levou ele para fratura, e o Hill ele definiu para plastificação, né? Então, ele pega o nível de tensão aqui, que é a tensão estrela, que é uma tensão de referência, subtrai, né? Multiplica pela a deformação plástica, e ele encontra que esse valor sempre é maior ou igual a 0, sempre, né? E isso aí ele chamou de princípio da máxima dissipação, ou seja, toda a energia que é utilizada para tensionar o material, ela acaba se dissipando em deformação plástica, né? E aí o que acontece? O Slapping levou isso para a fratura e eu acabei fazendo uma alteração do Slapping para explicar a instabilidade, que é na próxima aula de fratura, acho que eu explico isso aqui. Aí tinha esse princípio da máxima dissipação de um outro autor que também fez uma outra alteração, e tinha um outro autor que também apresentou esse princípio da máxima dissipação na Inglaterra. Eu não me lembrei, eu não coloquei aqui as referências, mas eu acho que
eu não lembro se eu coloquei nos artigos, mas qualquer coisa eu tenho as referências aí, se vocês quiserem saber para onde eles foram a partir do princípio do critério do Hill, né, que foram levados para 3 critérios diferentes, baseado no único critério inicial, que foi levado para fratura, tá bom? Eu achei dos 3 o mais interessante do Slepian, que por isso que eu usei no meu trabalho. Bom, então, resumindo essa parte da aula, né, além daqueles critérios anteriores lá, que foram 6 de plastificação, né, nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, né? Eu coloquei N aqui, porque na sequência de 100 critérios, eu não sei onde que esse daqui se encaixa, né? Se ele é o 100º, eu coloquei N aqui, tá? Por isso que eu não listei os 100 critérios, eu listei os 5 mais conhecidos e esse que eu achei interessante, porque eu também utilizei ele, né? Então, tem a tensão sigma máximo, que a tensão é uma função de KE, que no fundo vai levar esse critério aqui, que é o segundo critério, ele leva a várias vertentes, né? Um que é o critério de Griffith, outro critério de Irving também, né? E esse tem o critério de Tresca, que a partir daquele rompimento daquela região lá, ele diz que vai ter fratura, o de von Mises fala a mesma coisa. Aí tem o critério de Mohr-Coulomb, né? Esse critério de Mohr-Coulomb, ele é usado muito para concreto, né? Ele não envolve, porque todos esses outros é critérios de um parâmetro só, eles envolvem 2, 3 e 4 parâmetros, tá? Eu não sei se eu coloquei nessa aula aqui, mas vamos para frente, se qualquer coisa eu passo para vocês aqui. Bom, então aí tá todos os critérios de plastificação, quer dizer, os principais, né, e os critérios de fratura. Vamos para o próximo quadro. Eu acho que é aqui que eu faço o desenvolvimento das equações agora. Que a primeira aula foi só introdutória em termos de conceitos e de critérios. Critérios de escoamento. Ah, tá. Eu vou traçar os critérios e eu vou começar assim. Então, aqui tem a teoria do Rankine, né? Que ela é bem parecida com aquela teoria do Tresca, né? Mas ele vai usar aqui, ó. Deixa eu sair da frente aqui, espera só um pouquinho, deixa eu colocar aqui critério de Saint-Venant. Deixa eu ver o outro. Opa, apaguei aqui, né, para trás. Bom, então do Rankine, né, que são critérios de escoamento, ele vale para a tensão plana, né? Então, uma das tensões aqui, que é o sigma 3, é 0, né? E aí você tem sigma 1, sigma 0, aqui eu não sei se é ao quadrado, não sei o que, sigma 2, e ele faz esse gráfico, né? Acho que é o sigma 0,2. Aqui ele faz esse gráfico, né? Onde ele limita aqui o sigma 0, sigma 0,2, né? E faz essa região aqui, tá? Então, esse critério, né, ele não dá certo para os metais, tá certo? Não condiz com os metais, esse resultado aqui de baixo, né? Esse aqui é uma região que não é de escoamento, aqui é uma, não sei o que está escrito aqui, de tensão, né? Não lembro direito, aqui é compressão. Tração. Tração, compressão, não condiz com os metais e uma parte que não é de escoamento. Então, tem 4 regiões quando ele traça esse critério, né, fazendo essas retas de tensão dada por essa tensão zero aqui, né, ele é o chamado critério de Rankine, ou aquele critério que eu falei lá no começo, que é de tensão máxima, né. Aí eu tenho o critério de Saint-Venant de deformação, né, ele interpreta tudo em termos de deformação, é ε1, ε2, ε3, ou seja,
Assim como tem as tensões principais, tem as deformações principais também do tensor de deformação, você diagonaliza de forma idêntica, então você passa de uma tensão de escoamento para uma deformação de escoamento, né? E aí você tem um valor, né, que é dado por 1 sobre E, o modelo elástico, sigma 1 menos ni sigma 2 mais sigma 3. Então, y aqui é o epsilon 1, né? E aí, isso aqui é mais ou menos o epsilon 0, né, do início do escoamento. Aí você tem E epsilon 1 menos 1 é igual a, não sei se é 2, não me lembro aqui que eu escrevi 2 vezes epsilon 2 mais epsilon 3, que vai dar mais ou menos E epsilon 0. E para sigma 3 igual a 0, você tem essa equação aqui, que vai dar um valor de E epsilon 1 sigma 1 menos ni 2, que é mais ou menos sigma 0, e E epsilon 2 sigma 2 menos ni 1, mais ou menos sigma 0. Então, esses dois valores aqui, né, para essas duas equações, se mantém o mesmo valor, tá? Aí, fazendo um gráfico ali do lado, né, como ficaria a interpretação em termos de como foi feito para esse critério aqui da esquerda, esse gráfico, para esse critério do Saint-Venant fica assim, né? O sigma 2 mais ni sigma 2, ele é essa linha aqui, que está deformada, né? Então, eu pego esse retângulo básico aqui, né? E mostro que esse critério, ele inclina esse retângulo, né? Com uma linha dada por sigma 1, sigma 0 mais ni sigma 2, uma outra linha que é sigma 2, sigma 0 mais ni sigma 1, e a outra são as linhas negativas, né? O contrário de cada uma delas, que é os menos sigma 0 mais ni sigma 1, e aqui menos sigma 0 mais ni sigma 2. Então, em relação ao critério de Rankine, o critério de Saint-Venant para o escoamento apenas inclina a região, né, retangular para essa região deformada aqui, por causa da utilização do módulo de Poisson, que antes não estava sendo levado em conta no critério de Rankine, né? Tá certo? Deixa eu ver mais alguma coisa. Tresca. Ah, sim. O Tresca com cisalhamento máximo, eu vou desenhar o círculo de Moore, né? E aí, a partir do círculo de Moore, eu desenho a região também, né? Então, veja, essa região aqui, ó, ela era retangular, aqui já foi pensado num paralelogramo aqui, né? E agora ele vem para esse hexágono aqui, que é o Tresca, né? Então, aqui eu estou fazendo bidimensional, e quando eu coloquei no começo da aula, né? Eu coloquei a região tridimensional. Por quê? Porque quando você começa a trabalhar com os problemas triaxiais, ficam muito complicados você resolver esses problemas. Então, você considera ou deformação plana ou tensão plana, e esses critérios passam a ser representados no plano, tá? Então, o critério de Tresca, sigma 1 menos sigma 2 por 2, que é mais ou menos sigma 0, eu acho que aqui eu mudei só a notação de sigma de fluência, né, sigma E para sigma 0. É a mesma coisa. Eu que eu estava usando dois livros diferentes, e o sigma 0 é o mesmo que a tensão de fluência e a tensão de escoamento lá, tá? Então, sigma 1 mais ou menos sigma 0, sigma 2 mais ou menos. Aí você traça essas linhas, né? Baseado no círculo de Moore, você tem o raio, né? Que é sigma 1 menos sigma 2 por 2, como eu já falei antes. E aqui você tem essas regiões cortadas aqui, né? Essa parte aqui é constante, aqui é constante. Aqui ela vai como se fosse uma parte que depende, né, dos dois valores ao mesmo tempo, né? Que é o sigma 1, uma parte de sigma 1, uma parte de sigma 2, né? Porque num eixo está sigma 1, no outro está sigma 2, né? Apenas sigma 0 são os valores limitantes, tá? Então, esses lados e esses são simétricos, e esse aqui é simétrico. Então, nessa região aqui, você só tem o corte em sigma 1, aqui você tem o corte em sigma 2,
cujos valores sempre máximo vai dar sigma zero, né? E aqui, nessa região aqui e nessa região, você tem a composição de sigma 1 com sigma 2, tá? Que é essa parte que está aqui, tá? Então, sigma 1 menos sigma 2 por 2 dando isso aqui, é essa reta inclinada aqui e aqui. E esse sigma 1 mais ou menos sigma 0 e sigma 2 mais ou menos sigma 0, que é sigma 0, né? É essa região retangular aqui, tá? Então, esse é o critério de Tesca. Aí, acho que eu vou colocar o von Mises, que também, aqui eu vou pegar, vou desenhar o círculo, né? Em cima dessa região aí, não sei se mais para frente. É von Mises, tá no próximo. Vamos lá. Bom, agora eu vou fazer energia de distorção específica, tá? Então, só para lembrar, o que o Tresca está pensando? Ele está pensando no cisalhamento máximo, e esse aqui está pensando numa energia de distorção específica. Vou colocar um ensaio. Ensaio, espera só um pouquinho, vamos ver o que eu vou escrever aqui ainda. Tô com essa dor de cabeça, então meu remédio tá... Vamos ver se passa, né? Opa, apaguei tudo demais. Bom, gente, então como é que funciona aqui para construir o critério de von Mises, né? Você tem que a energia potencial elástica de deformação, ela é um meio de sigma E. Então você vai pegar os elementos do tensor, né? Sigma IJ, EIJ, e definir essa energia aqui. Na verdade, como são dois tensores, você faz um duplo produto escalar, para obter um escalar, né? Porque aqui é um tensor de ordem 2, um tensor de ordem 2, fazendo duplo produto escalar, você obtém o... Chegou mais alguém aí? Não, né? Até agora não, professor, só eu sei. Ah, bom. Então, você faz o duplo produto escalar, né? Porque, por exemplo, se fosse um produto escalar de dois vetores, daria um número, mas como é duas matrizes, para dar um número tem que ser duplo produto escalar. Tá certo? Aí, você tem o SJ, que é a matriz que eu vou chamar de desviatório, né? É o seguinte, você tem a matriz de tensão, ela é o desviatório mais a parte isostática. A parte isostática é 1/3 da diagonal. Então, se você quer definir o desviatório, você pega 1/3 da soma da diagonal, subtrai do tensor de tensões normal, né? E você tem um desviatório. Aí, a energia de deformação, né, é 1/2 de J2, né? Na verdade, é sigma IJ e J, mas aqui, se você pensar em termos de tensão ortogonal, que é uma definição também, eu não coloquei nesse vídeo, será que eu não estou saltando alguma coisa? Eu estou achando que eu estou escrevendo as coisas. Eu acho que eu já sei. Deixa eu ver, 1, 2, 2, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 1, 4, 2, 4. É porque eu tinha dado, no dia que eu dei as tensões principais, desculpa, tem que se lembrar você. Lá na aula de transformação de tensão, eu defini quem que é J2, tensão ortogonal, defini tudo lá. Eu me lembro que eu falei assim, gente, já vou definir umas tensões aqui, não se preocupe, vai ficar só definido, e lá na plastificação eu vou usar. Vamos ver, quem sabe eu coloquei aqui. Está aqui embaixo. Bom, então essa tensão ortogonal aqui, ela é 1/9 de sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado, mais 6 sigma 1 2 ao quadrado, mais sigma 1 3 ao quadrado, mais sigma 2 3 ao quadrado, tá? Ela é um invariante daqueles lá, que já foi falado lá do tensor diagonalizado, né? Quando você faz a
a hipótese das tensões principais, vai ter um polinômio de 3 graus com 3 coeficientes. Ele é um desses coeficientes lá. Tá bom? Então, 3/4 desse tensor, desse valor aqui, que é essa tensão octogonal aqui, dividido pelo modo de cisalhamento, elevado ao quadrado, né, que é esse aqui, vai ser a energia de deformação. Tá? Então, pode ser calculado dessa forma, pode ser calculado dessa ou dessa. Bom, aí vamos lá. Tá, eu escrevi quem que é o JD. Né? Aqui, na verdade, cancela G com G, né? Fica JD a 3/2 da tensão octogonal aqui. Aí, deixa eu ver o que mais. Bom, agora eu vou usar essas equações para fazer o gráfico de von Mises. Então, como eu falei para vocês, o von Mises lá é uma elipse, aliás, é uma esfera, né? Tá? E aqui ela está como uma elipse, né? Porque você vai ter uma diferença no eixo X, do eixo Y, ela está inclinada. Tá? Essa equação aqui, ela é a equação dessa elipse aqui, né? Sigma1 ao quadrado menos sigma1, sigma2, mais sigma2 ao quadrado é igual a sigma0 ao quadrado, que é a tensão de escoamento. Bom, então, o J2D pode ser escrito dessa forma aqui, né? Ou pode ser escrito dessa fórmula aqui. Tem duas maneiras de escrever, né? E essa aqui é a região. Aí, a plastificação agora, né? É uma variação, uma distorção dessa energia, né? Porque esse gráfico aqui, o volume dele é uma energia, né? Por isso que ele faz a hipótese da distorção da energia para dizer que o material está plastificando, tá certo? Então, a hipótese dele é o seguinte, bom, essa energia ela se mantém, aí no momento que o corpo começa a distorcer essa energia, ou seja, a plastificação acontece exatamente porque há uma distorção dessa energia. Aí eu vou falar um pouco da termodinâmica, da plasticidade, né? Porque, assim, a evolução desses conceitos, elas foram feitas individualmente, né? Como eu já mostrei aí, os critérios de fluência e de fratura. Depois foi começada uma teoria para tentar unificar tudo isso dentro de uma estrutura matemática só. Então, na teoria da plasticidade, eles têm, da termodinâmica, é o seguinte, eles definem uma função que é de sigma 1, 2 e 3, N1, 2 e 3, que são os vetores normais a essas funções de tensão, né? E ele diz o seguinte, que o que é uma coisa holonômica? Uma coisa holonômica é que você conhece todas as dependências e as derivadas, você sabe derivar a função, e por isso você tem as restrições ou os vínculos, né, que são conhecidos, né? Então você tem controle sobre as derivadas, sobre as suas equações. Nesse caso, o campo é conservativo. Uma coisa não holonômica, holo é todo, nômicos é nomes. Você sabe o nome de todos, ou seja, todos os que estão participando do fenômeno, você conhece. Se uma coisa é não holonômica, você não tem controle de todas as variáveis, né? Portanto, as diferenciais não são exatas e os campos são dissipativos. Por exemplo, um exemplo bem simples para você entender a diferença de holonômico e não holonômico, um rolo descendo uma rampa com atrito. Você sabe que a cada ponto de contato da circunferência do rolo vai estar sendo descrito na linha do plano inclinado, quando ele estiver rolando. Agora, se você jogar óleo no plano inclinado, né, esse rolo pode patinar. Então, você não tem uma correlação do perímetro da circunferência do rolo com o trajeto que ele vai fazer ao longo do plano inclinado. Então, isso não deixa você definir uma equação de movimento com precisão. E isso é a diferença do holonômico para o não holonômico, que seria uma patinação, né? Então, essa aqui é a hipótese básica para construir uma termodinâmica
para plasticidade, né? Aí ele começa a definir essas funções internas, né? Deixa eu ver aqui. E a partir daí, né, essa função f e essa função g vai ter as derivadas em relação a σ1, σ2, σ3. A primeira hipótese é a holonômica, né? Portanto, você vai conhecer essas derivadas aqui, né? Vamos continuar na próxima aula aqui, vamos ver como é que ficou. E que assim, espera só um pouco. Isso, já estou ali no campo da luz. Bom, e o que acontece? Quem é essa função f aqui? É aquele mesmo k, que é aquele mesmo cy, né? Lembra que no começo da aula eu defini um cy, que ele é, acho que é 6 vezes a tensão de fluência, né? Uma coisa assim. Então, cada autor chama de K, outro chama de cy, outro chama de tensão de fluência, então é esse F aqui, tá? Então, ele diz o seguinte, que essa derivada ela é positiva quando está no carregamento, e ela é negativa quando está no descarregamento, e ela é zero quando o carregamento é neutro. Então, aqui dentro dessa construção, né, você tem o critério de Tresca, o critério de von Mises, né, e aqui os ciclos de carregamento e descarregamento, e essa função F aqui, K constante, ou tensão de fluência, né, elas sempre dependem uma da outra. E aí você tem esse círculo, né, se mantendo, né, dentro aqui, ó, sobe, desce, então você não ultrapassa esse limite, tá? Ou seja, o K está aqui dentro dessa região aqui. Aí, com o endurecimento, né, se ele for isotrópico, ele vai acontecer nas 3 direções, né, ele vai aumentar essa região aqui circularmente, tá? Ou seja, ele só amplia o raio. Agora, se for um endurecimento, todos os materiais dúcteis, né? Se o endurecimento for cinemático, ele desloca essa região de um ponto central para um ponto, né, excêntrico, tá certo? Então, o que acontece? Eles medem essas tensões, né, montam esses gráficos, eles medem os campos de tensão na região antes do escoamento, depois do escoamento, né, dentro da região endurecida, e aí eles percebem essa mudança, né, do endurecimento isotrópico por cinemático e o anisotrópico. O anisotrópico é a mistura dos dois, ou seja, além de crescer a região, ela se desloca ao seu centro. Aqui ela não cresce, aqui ela só desloca o centro e aqui ela cresce. Né? No primeiro caso, aqui ela cresce e aqui ela desloca o centro e aqui ela junta as duas situações. Tá? Bom, então toda essa teoria ela é feita do ponto de vista matemático, do ponto de vista... Ah, sim, aí aqui eu vou colocar o tensor desviatório aqui, tá? Então, do ponto de vista de experimental, você faz aquela medida de contagem de discordâncias, né? Empilhamento, e faz todo aquele mapeamento, né? E aquelas medidas que são feitas no laboratório usando FEG, por exemplo, aquela microscópio, né? Com os efeitos de visualização na microscopia lá, né? Que é o Field Effect, eu não me lembro o que é o G. Bom, então, o tensor desviatório, né, ele vai estar relacionado, ele é um tensor de tensão, né, ele foi subtraído 1/3 dos elementos da diagonal, somado, ele gera uma outra matriz, ele tem uma proporcionalidade com a deformação, onde essa constante lambda é 1 sobre E, 1 sobre G, né? Dependendo de como você tem os elementos aqui, se são da diagonal ou fora da diagonal. Tá?
Aí você separa na parte elástica e na parte plástica, certo? E aí você determina que o seu lambda é raiz de 3 sobre 2, D, no, gama plástico, né, a tensão de deformação de cisalhamento plástica, octaédrica, raiz de J2D, que é o que a gente definiu lá no quadro anterior, né? Que está relacionado com a tensão octaédrica lá e que está relacionado com a subtração dos quadrados, né? Aí o trabalho plástico é definido dessa forma, você separando a deformação elástica da plástica, você define a separação entre o trabalho plástico e o trabalho elástico, né? O trabalho plástico ele vai ser 2 vezes o JD, que é aquela tensão octaédrica lá, que é a subtração dos quadrados, vezes esse lambda aqui. Deixa eu ver o que mais. Bom, eu não sei se... Isso aqui é o básico da plastificação, né? Depois tem um curso inteiro só para isso, né? Eu tenho um curso... Eu ainda não preparei nada para pós-graduação, mas eu tenho material para um curso de plastificação, de plasticidade, né? Bom, eu fiz um desenho aqui esquemático. Pessoal, eu estou com um pouco de dor de cabeça, bom, se bem que só está você aí. Então, acho que você viu a aula, né? Eu estou explicando lá, se eu não estiver Sim, sim. lembrando, assistir a aula, eu estou com um pouco de dor de cabeça e não estou conseguindo lembrar tudo. Bom, então eu dei todos os critérios, todas as informações gráficas, né? As interpretações experimentais, e aí eu cheguei no princípio da máxima dissipação, né? Que começou com o Mises, passou para o Taylor e para o Hill, né? Com essa formulação aqui, porque é a partir daqui que eu vou usar na próxima aula, que é a da fratura. Então, vamos ver aqui como é que eu termino isso aqui, porque tem a 4 do 4. Ah, tá. Aí eu vou começar com a fratura. Tá bom? Bom, então, João, é o seguinte, se você tiver curiosidade de entender mais sobre a plastificação, eu vou colocar um PDF que eu tenho aqui, deixa eu já colocar agora, né? Ok. No estudo, de que eu acho que para você está trabalhando com o André, né? É você, né? Uhum. Aquela parte lá do curso. Mudou um Então, pouco o tema, mas é. Mas você saiu do... eu ia, na verdade, eu ia fazer um processo chamado friction surfacing, que é deposição no revestimento, mas agora mudou para soldagem por fricção. São técnicas similares, né? Mas Deixa eu ainda só assim, colocar o material de plasticidade lá, que eu tenho aqui já digitado. Aí qualquer deficiência aqui na aula você recupera lá, tá? Com a leitura desse texto. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. legal. Tem um material mais completo e um menos completo. Eu estou tentando ver aqui se eu acho que tem várias versões. Bom, nesse material, primeiro eu defino... Está aqui. Esse material, critérios de falha, eu não lembro se eu juntei eles. Introdução à plasticidade. Deixa eu ver. Introdução à análise não linear. Deixa eu ver aqui. Espera só um pouquinho. Eu já ponho ele lá. Se eu juntei eles, pelos constitutivos, funções principais, eu defino desviatório, cisalhamento puro, defino o que é um cisalhamento. Deixa eu só ver aqui.
problema é que está faltando umas figuras aqui ainda. Lógicos. Aqui. Onde eu me baseei a aula está aqui. Só que está faltando umas figuras, não coloquei as figuras. Vai ser uma... Ah. Ah. Eu não tinha terminado, tá certo. Deixa eu juntar todo mundo aqui. Isso, eu acho. Teres de falha. Acho que eu coloquei mais organizado nesse aqui. Vamos ver. Eu estou preparando o livro, então eu estou com o material. Acho que é o mesmo. Aqui está igual. Ó, você só desculpa porque no começo eu não coloquei todas as figuras, tá? Mas eu vou imprimir até onde eu puder aqui. Tranquilo. Outra coisa, professor, não tem lista desse tema. Eu não tive tempo para preparar. Se eu puder, eu estava até a 133 aqui, deixa eu ver aqui, 133. Vou começar com... Eu vou saltar umas páginas aqui, que é só a parte de qualidade. Eu vou começar aqui com página 23 a 133, tá? Ok. Bom, vou deixar aqui a 22, que é só o título, né? Imprimir. 22 até 133. Vamos ver se vai imprimir certinho. Já posto lá para vocês. Eu tenho que colocar em tópicos, né? Tópicos. Vamos ver se dá certo. É que eu estou fazendo a coleção, eu só terminei o primeiro volume, né? Coloquei na editora. Aí tem o volume de campo, tensão, deformação, volume de elasticidade, plasticidade, fratura e de fluidos. E eu estou fazendo todos de uma vez. Então, tem dia que eu trabalho num, tem dia que eu trabalho no outro. Tá assim a coisa. Opa, não vai parar aqui? Bom, eu vou encerrar aqui ó, a gravação, porque ele já está preparando aqui para imprimir. Então, a próxima aula é fratura, tá? A próxima aula, o professor falou que talvez fosse viajar, não sei como é que vai ser. Mais uma semana. Então, nós vamos passar para a última semana. Então, a próxima sexta não vai ter aula. Não, eu saio amanhã de madrugada. Ok. Aí eu vou fazer o seguinte, vou encerrar aqui, peraí, deixa eu só encerrar a gravação, para poder não ficar com nada sendo